Olha só, trazer aqui que o Mark Cucurella, né, após a derrota, falou sobre a sensação que eles tiveram, né? As condições não são as mesmas também, né? Ele dizendo que lateral espanhol falou que acredita que em um cenário aí diferente, com um gramado mais molhado, vento a 35 km por hora, os astros melhormente alinhados, menos sol e, claro, jogando de azul, o time inglês poderia sair vitorioso contra o Flamengo. Agora jogar de azul vai afetar alguma coisa, né? Fala sério. Ele fala, as condições não são as mesmas também, não é uma desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que se nós enfrentarmos em outro momento, podemos vencê-los. Os torcedores do Flamengo caíram em cima dessa declaração. Só marcar o amistoso no Maracanã às 11 da manhã de domingo, em fevereiro, para ver se ele gosta. O Baptista Davi. Olha só, o coletivo rubro-negro, esse Maria Bethânia é um brincalhão, enfiou a porrada e agora vem com essa. O L. Negtons, esse cabelo de boneca chora muito. O Flacrapes, 333, se minha avó tivesse bigode, eu não estaria nem aqui, porque esse amasso do Mengão sobre o London Blue, pois é. E, cara, o bairro inglês, né, ficou magoadinho, jogadores aí dizendo que em outra situação poderiam amassar o Flamengo, vencer do Flamengo. Então, a gente trazendo aí algumas informações importantes, eu vou no final colocar a minha pergunta e a resposta do Wesley, que eu acho muito importante a gente trazer, né, e também trazer aqui a minha pergunta para o Danilo, tá, que eu acho legal também, pergunta e resposta do Danilo. Vamos lá. Não, e outra coisa, né? Queria saber se alguém viu o Enzo Fernandes, viu o Cole Palmer, né? Aí, né? Cara, jogadores caríssimos, né? Milionários. E o Palmer, por exemplo, 82 minutos, 0 finalizações, 1 de 3 dribles certos, 1 de 3 cruzamentos certos, 3 de 9 duelos ganhos, 11 perdas de posse. Ridículo, segundo o R10 Score, né? E eu queria saber, cadê o Lucas Tilt? Postou 220, foi isso? 220 mil reais na vitória do Chelsea. Antes tivesse feito a fezinha na Flabet no Mengão, né? Que jogue com responsabilidade, para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, mas eu tinha que falar disso. O Lucas Tilt tomou uma ferrada, meu irmão. Ai, que coisa linda. Aposta no Chelsea mesmo, Tilt. Olha só, o Felipe Luiz falou, né, sobre a vitória do Flamengo e ele disse o seguinte: tenho todos à disposição e escolho no que eu acredito que são os melhores para o meu plano de jogo e para o que o jogo pede. Muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho mais informações que vocês. Por exemplo, eu hoje sabia que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida de qual Léo ia jogar, Léo Ortiz ou Léo Pereira. Decidi seguir com Léo Pereira, que vive uma grande fase. É uma linha fina e as decisões são tomadas em função do que eu acho que vai acontecer no jogo. Nem sempre acerto, mas as convicções têm que ser seguidas. E foi muito bem nas escolhas, não tem o que se falar, o Filipinho está demais, o Filipinho está demais. É a melhor parte para o técnico, fazer substituições que entram, fazem gols e mudam a partida. O que me faz orgulhoso é que o Wesley fez um erro, algo que eu pedi que ele fizesse, que controlasse todas as bolas longas, ele cometeu um erro e continuou jogando. Isso me faz muito orgulhoso. Como treinador, nada me faz mais feliz do que quando um jogador comete um erro e consegue continuar jogando mesmo com as tensões da partida. Foi o que eu falei. Vamos acompanhar, então, antes de eu continuar aqui, vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui que o Wesley e o Danilo falam sobre isso. Wesley, você teve ali um erro ali no começo do jogo, só que, cara, depois você teve uma partida perfeita. É um jogo que você conseguiu, não sei de onde você tirou força naquele momento para botar a cabeça no lugar e fazer uma grande partida. Queria que você falasse sobre esse momento ali de dificuldade. Eu lembro de uma bola que você tirou de cabeça que já estava para ser finalizada pelo Chelsea, de casquinha você tirou de cabeça, outros lances também que a gente percebeu seus, e também aproveitar para você falar sobre, eles não conheciam o Flamengo, trocaram o escudo do Flamengo pelo do América do México, agora acho que eles conhecem, né? Conhecem bem agora. Primeiramente, boa tarde. Acho que felicidade acontece com todos os jogadores.
Nunca passava pela minha cabeça que ia acontecer comigo logo hoje. Só que eu sempre falei nas minhas entrevistas que no momento bom, tudo tá acontecendo, tudo dando certo, uma hora ia dar errado. Só que o Danilo me falou ali na hora do jogo e falou depois, falou, cara, impressionante a tua reviravolta, a tua mudança de chave muito rápido, isso que separa os jogadores grandes. Então, acho que na hora que aconteceu o lance, eu só me concentrei mais ainda, falei, não posso prejudicar mais o time. Infelizmente já prejudiquei, então vou correr atrás do prejuízo. Não tive participação em nenhuma jogada de gol, só que fui efetivo lá atrás, isso eu tenho certeza, que ajudei meus companheiros para a gente ter essa vitória e agora o Chelsea conhece quem é o Flamengo. No intervalo, teve algum jogador que se aproximou de você? O Filipe Luís falou algo diferente para você por conta do erro cometido? Todos os jogadores, todo mundo da comissão veio falar comigo. Vamos, tá bem, porque eles sabem muito bem o meu potencial, sabem muito bem que não fiz aquilo porque eu quis. Então, a gente estava bem, estava controlando o jogo. Infelizmente, como eu falei ali na outra entrevista, eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo. Eu pensei em dominar e pensei em tirar, porque tinha uma certa distância, eu podia dominar. Só que quando eu penso em duas coisas ao mesmo tempo, não acontece nada e, infelizmente, caiu no pé do Neto, que é um craque de bola também. Sofremos um gol, mas, como eu falei, todos eles vieram falar comigo. O Filipe Luís veio falar comigo. Falou, Wesley, se for para dominar, domina de novo. Tenta, faz teu jogo, tu tá bem. E vamos, motivou o time todo. E acho que a motivação dele contagiou para a equipe, que a equipe já estava motivada. E depois que a gente tomou o gol, a gente não se abateu, não se abalou. E ele falando essas coisas só aumentou mais nossa vontade e foi demonstrado dentro de campo. Agora. Danilo, boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela vitória. 5 minutos aqui, Ok. tá? Parabéns pela vitória. Você, como um jogador de história no futebol europeu, fala pra gente da importância da vitória sobre uma equipe como o Chelsea, da forma que foi, com a torcida cantando olé no final, ou seja, mostrando que foi um jogo onde vocês conseguiram virar e superar em muito a equipe do Chelsea. E também sobre o momento que você conversou com o Wesley ali, depois do erro, ele acabou conversando contigo e o garoto deu uma volta por cima na partida. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre o que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? Enquanto o Wesley é um garoto com muita qualidade, com um potencial enorme, e que é necessário quando um companheiro comete um erro, não só ele, mas qualquer um outro, a gente abraçar e seguir jogando da mesma maneira que a gente seguiu. Creio que isso foi chave para a gente conseguir a vitória e sair com um resultado importante. Muito bom, muito bom. Então, olha só, o Filipe ainda falou também sobre a felicidade na conquista da vitória sobre o Chelsea, né, na Copa do Mundo de Clubes. Estou muito feliz pelo jogo, desde o começo do jogo nós sempre acreditamos que tínhamos chances. Estou muito orgulhoso porque depois do erro do Wesley o time não parou de jogar. Continuamos jogando da mesma forma como sempre jogamos, meu coração está quente por causa disso. Estou surpreso, né? Conheço aí a qualidade dos clubes europeus, especialmente a elite do futebol. São 12 clubes no mundo que fazem parte da elite. Estou surpreso por esses resultados. Eles não estão muito acostumados com o clima. Os sul-americanos são muito competitivos. Na Libertadores é muito difícil vencer, mas nem sempre o melhor vence. Nós temos aí que ter paciência, né, nos jogos. Estamos acostumados com o clima. Eu fiquei 4 dias sem dormir bem porque eu vi o time do Chelsea e acho que é o time mais tático da Europa. Olha isso, o Filipe falou que é o time mais tático da Europa. Os jogadores entenderam muito bem o modo de jogar. É difícil jogar contra o Chelsea. Foi uma enorme vitória para nós. Eu estou muito feliz. Qualquer um pode ganhar essa competição. Isso é futebol. Então, o Filipe Luís falando que o mais importante aí dessas declarações do Filipe é que ele fala que o Chelsea é o time mais tático da Europa e que os jogadores entenderam muito bem o modo de jogar contra o Chelsea e que ele ficou 4 dias sem dormir por causa da preocupação com o sistema tático do Chelsea. Cara, sensacional, gente. Sensacional. O Filipe vai se tornando cada vez mais monstruoso, né? E a gente teve aí, inclusive, o
o Filipinho, né, comemorando. Olha só a comemoração do Filipinho, que top. Olha que top. Muito legal, né? Muito legal. Cara, merecido. Felipe merece demais. Que felicidade, que momento fantástico, né, gente? Que momento fantástico. E isso tudo me fez lembrar muito o Rock Balboa. Eu brinquei com o Anjinho, né, que a gente foi na praia correr e tal. Eu falei Rock Apollo, fiz até uma postagem, vocês devem ter visto, Rock Apollo, Rock Apollo. Fiquei com isso na cabeça. E o Flamengo pareceu o Rock, né? Começa perdendo, mas aí vira o jogo, dá dois socos ali, resolve, e depois ainda encontra o terceiro, derruba o adversário, né? Nocauteia o adversário, mas tem que sofrer, toma aquele gol. Foi assim em Lima, foi assim no Lincoln Financial Field, e agora, né, a gente não tem mais problema com o Lincoln, né, em Mundial. Agora não, agora está positivo o Lincoln, né? O Lincoln Financial Field e nossa nova casa aí na Filadélfia, né? Estádio maravilhoso que vai recordar sempre vitória pra gente. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!